Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. Livro de Ezequiel, 37. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. É facinho, facinho. Depois de Gênesis, antes de Apocalipse, livro de Ezequiel, ó, tá facinho. Sim ou não? Vamos lá, livro de Ezequiel, capítulo 37, o verso de número 1, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. E me fez andarem ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu os sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que através disso o Senhor ele vai falar com a sua vida nessa noite? Então feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai amado, Pai bendito, a Tua palavra, ela foi lida agora. Pai, e nós aprendemos que toda vez que a Tua palavra ela é declarada, ela não volta vazia. Então, Pai amado, que essa palavra ela venha frutificar e fortalecer sobre o coração de cada um dos Seus filhos. Pai, nesse momento, prepara os nossos corações para que venhamos ouvir a Tua palavra e que não seja aquilo que nós queremos, mas que seja aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, espanta agora desse lugar todo roubador de atenção, que nada venha estar aqui para roubar a bênção dos teus filhos nessa noite. Pai amado, que nós estejamos atentos para ouvir a tua voz, e que essa palavra, meu Deus, ela levante o caído, fortaleça o fraco e dê vigor a quem não tem nenhum vigor. Amém. E graças a Deus, amém? Pode aplaudir ao nome do Senhor, podeis tomar o seu assento, fique à vontade. Aleluia, você está na casa do Pai, amém? Aleluias. Eu tenho certeza que todos aqui já escutaram essa palavra de Ezequiel 37, sim ou não? É uma palavra muito conhecida. Se você já não comentou sobre ela com alguém, você já escutou alguém pregando, você já viu algum vídeo, você já escutou algum louvor que faz menção a Ezequiel falando sobre o vale de ossos secos, sim ou não? É muito comum, é muito conhecido. Porém, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E eu tenho certeza que nós sairemos daqui de posse de vitória, eu tenho certeza que nós sairemos daqui renovados pela palavra de Deus. Amém? Ezequiel, ele era, até então, até nós conhecemos como o profeta Ezequiel, ele era um sacerdote, e ele foi levado no exílio babilônico, só que Deus decide chamá-lo no meio de um exílio para ser profeta. Só que quando nós acompanhamos aqui essa visão de Ezequiel no meio desse vale, vamos tentar montar aqui vamos tentar viver esse cenário.
Ezequiel, ele se vê ali, e ele não foi por conta própria, Ezequiel foi levado pelo próprio Deus até esse vale. E ali, Ezequiel, ele começa a declarar, começa a mostrar ali que era o vale de ossos secos, e os ossos estavam sequíssimos, sequíssimos. Vamos visualizar isso. Imagina um cemitério, com os ossos lá, tudo no chão, né? Então, você imagina você ter que andar pelo meio de um cemitério com a caveira lá, tudo exposta. Você consegue visualizar essa situação? Ainda que você não seja uma pessoa medrosa, ainda que você seja uma pessoa totalmente corajosa, você ia tremer um pouquinho, não ia não? Você ia ficar falando, não, cemitério. A palavra não fala se ele foi de dia ou se foi de noite, isso não menciona. Mas você imagina você ter que andar ali no meio de um cemitério e uma grande quantidade de ossos ali expostos. Seria algo confortável para você? Para mim não seria. Para alguém aqui seria confortável estar num cemitério com todos os ossos das pessoas mortas assim espalhados? Você ter que andar e falar, opa, um crânio, ai, o fêmur, ai. Seria confortável? Para mim não seria. Mas foi esse cenário que Deus colocou Ezequiel e para passar uma grande mensagem. Então você imagina, a palavra de Deus diz, né? E veio sobre mim a mão do Senhor. Então já mostra que Ezequiel, ele não foi até esse lugar por conta própria. Deus que o levou. Já nos ensinando aqui também que muitas das vezes nós não estaremos em lugar de conforto para nós. Que o próprio Senhor vai nos colocar para viver situações que vão sim nos tirar de uma zona de conforto. O Senhor vai nos colocar em situações que vão ser aquela pedrinha ali no sapato nas nossas vidas, mas para que Ele nos use como agente de mudança, como um agente de Deus para mudar um cenário. Sim ou não? Então, isso já tem que começar a agir dentro de mim e dentro de você. E aí, o cenário naquela época, Ezequiel, ele, como eu disse, ele foi chamado no meio de um exílio babilônico, ou seja, de acordo com 2 Reis 24, o rei Nabucodonosor pegou ali os principais sábios e o levou em exílio. E o prendeu ali. E aqui, no livro de Ezequiel, no capítulo 37, o verso 7, vai dizer assim: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. A história nos diz que Ezequiel está no meio daqueles ossos, e Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão esses ossos viver? Aí Ezequiel, ele, sabendo já da resposta, ele sabia que se Deus quisesse, aqueles ossos poderiam viver. Ele só foi assim: Deus, se tu quiseres, né, Senhor, tu sabes. Ele já jogou para Deus. Ele poderia falar assim: não, Senhor, claro que sim. Mas ele joga para Deus e fala assim: Senhor, tu sabes. E então, Deus ordena que Ezequiel comece a profetizar. Aí você imagina esse cenário totalmente contrário, totalmente controverso, e Ezequiel tendo que ser um agente de mudança ali. Ezequiel tendo que olhar para todos aqueles ossos, e Deus perguntando para ele assim: esses ossos podem viver? E ele tendo que usar o quê? Os olhos espirituais.
para falar assim: Senhor, se tu quiseres, esses ossos aqui, eles podem viver. E aí eu volto para a minha e para a sua vida, para a nossa realidade. Às vezes a situação que você está enfrentando no seu dia a dia, ela só está esperando que você profetize. Aleluia. Essa situação que você está passando, você está vendo aí, só ossos secos. A situação no seu emprego, a situação na sua casa, a situação no seu dia a dia, você está vendo apenas ossos secos, mas Deus está te convidando nessa noite. Comece a passear, comece a andar por essa situação e comece a profetizar. Deus está perguntando para você nessa noite: essa situação, ela pode ser transformada? Então cabe você agir como Ezequiel agiu naquele momento. Senhor, tu sabes. Então, se Deus sabe que essa situação pode mudar, Ele está falando para você, então, sobre essa situação, profetiza. Eu não sei qual é a situação, mas abre a tua boca e sobre essa situação profetiza. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e só diga para ele, só diga para ela assim: profetiza, profetiza. Ei, olha com olhos de fé para essa pessoa e diga para ele, diga para ela: profetiza sobre essa situação. Ei, meu querido, ei, minha querida, apenas profetiza. Ei, esse vale que você está passando, eu tenho certeza que não é pior do que os ossos secos que Ezequiel estava andando em redor. E Ezequiel é obrigado a olhar para aquela situação toda, andar no meio daqueles ossos secos e começar a profetizar. E o que acontece quando Ezequiel ele abre a boca dele e começa a profetizar? Ouve-se e eles conseguem ver ali todos os ossos começando a passar por uma grande transformação. No momento em que Ezequiel começa a profetizar, a situação ela começa a ser transformada, começa a ser mudada. No momento em que Ezequiel começa a dizer: cada osso junta-se ao seu osso, os ossos ali começam a se mexer e vai se juntando. E os ossos estavam sequíssimos. Mas no momento em que Ezequiel abre a boca dele para profetizar, cada osso vai se juntando no osso, aí vai crescendo os músculos, aí vai vindo pele, e tudo aquilo vai sendo transformado, e outrora aquilo que era apenas ossos secos, já começa a ser transformados em um grande exército. E aquilo que outrora era um cenário de morte, passa a ser um cenário de vida. Olha como é importante você saber profetizar sobre a situação a qual você está passando. Olha como é importante você saber usar a palavra, usar aquilo que Deus te deu. No livro de João, o capítulo 11, se você puder, abra comigo. No livro de João, capítulo 11. Aleluia. Livro de João 11, o verso 25. Aqui vai falar João, capítulo 11, o verso de número 25. Aqui vai declarar, vai relatar a história, uma outra história muito conhecida, de um certo amigo de Jesus, chamado Lázaro, a qual chega até os ouvidos de Jesus que o amigo dele estava doente. E aí Jesus, ele demora, segundo a visão, das irmãs de Lázaro, Jesus demora para chegar, porém propositalmente Jesus chega 4 dias após aquela notícia e já estava morto. Lázaro já estava
morto. E aí, então, Jesus pede para que Marta e Maria o levem até a sepultura, levem até o sepulcro de Lázaro, sim ou não? E o que acontece ali? Jesus, quando ele está para realizar aquele grande feito, o que ele faz? Ele chama o nome de qualquer morto para vir para fora? O que ele faz? Vamos ver aqui dentro da palavra. Primeiramente aqui, ó, no versículo 25, vai dizer assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverás. E lá no versículo 43, vai dizer assim: E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. Primeiramente que Jesus já diz, olha, essa situação ela não é de morte, ela é para a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então essa situação, ainda que pareça o mais contrária possível, Jesus está chegando aí. E aí, quando Jesus chega na frente da sepultura, na frente do sepulcro, o que é que ele faz? Lázaro, venha para. Ele chamou pelo nome. Se ele dissesse, ei, morto, saia para fora, posso imaginar eu que vários mortos ali ao redor também sairiam todo ataviado e sairiam, opa, alguém chamou e eu tô... Aí você imagina, né? As múmias tudo lá andando. Por quê? Porque Jesus disse, morto vem para fora. Só que Jesus ele foi ali específico. Jesus ele olhou para aquele sepulcro e disse, ei, Lázaro, venha para fora. E aquele morto, ele teve vida. Ei, Isis, eu não sei qual é a dimensão da situação que você está passando. Isis, eu não sei qual é a profundidade do problema que você está enfrentando, mas você sabe o nome do problema. Então está na hora de você dizer para o teu problema, para essa situação que para você já está morta, já está abandonada, já está esquecida, já não tem mais jeito, e falar e profetizar sobre essa situação que ela tenha vida. Você tem o poder, através da palavra de Deus, de dizer para isso e fazer com que isso mude. O Senhor, Ele está te convidando para que você seja profeta nessa situação, para que você seja profetiza, para que você seja os lábios dEle na sua casa. Aleluias. E aí, então, Ezequiel, lá no versículo 10, os versículos 10 e 11, lá no capítulo 37 de Ezequiel, vai dizer assim: E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do Senhor, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. E ali Ezequiel, no momento em que aqueles ossos ficam de pé, conforme Ezequiel foi profetizando. Então Deus ele vai revelando algo para Ezequiel, dizendo que aqueles ossos, eles estavam sendo representados como a casa de Israel. Ora, eu mencionei que eles estavam vivendo em um exílio, vivendo sobre o domínio do rei Nabucodonosor, vivendo sobre o domínio de um rei incrédulo, de um rei que não favorecia em nada o povo
de Deus. E aquilo foi fazendo com que a casa de Israel fosse perecendo. Foi fazendo com que eles fossem perdendo a motivação, fosse perdendo o brilho, fosse desacreditando, sim ou não? E essa visão do vale de ossos secos, ela não é sobre a igreja do Senhor. Porém, ela serve para nós, igreja do Senhor. De que maneira? Ora, as promessas são feitas para a nossa vida, porém toda promessa ela passa por um teste de tempo. Não que Deus demore para realizar algo, mas porque Deus precisa lapidar em nós, e nós precisamos estar preparados para toda uma promessa de Deus. Porém, como seres humanos, muitas das vezes nós perdemos a confiança, perde-se a motivação. Porém, essa visão não é para nós, igreja. Ela vale para nós, por quê? Porque muitas das vezes a gente passa por um vale, sim ou não? Não sei você, mas eu... E a vida do crente, ela é seguida de vale em vale, de luta em luta, sim ou não? Ou a sua vida é só vitória? A sua vida é só... Não sei, né? Não sei. Para mim, a vida do crente, quando ela está muito fácil, alguma coisa tá estranha, sim ou não? Porém, o Senhor, Ele nos mostra, através dessa palavra, que todo vale, ele serve apenas para uma preparação. Esse vale que você está passando, não é para você ficar prostrado, caído, como esses ossos secos. É para você estar nesse vale como um profeta do Senhor e profetizar para que essa situação, ela seja transformada. O Senhor, Ele quer usar essa situação para transformar você e através de você. Aleluias. O Senhor, Ele quer usar essa situação para fazer com que a gente saia desse vale ainda mais vitorioso, ainda mais cheio, ainda mais confiante. Ei, o Senhor não quer que você viva num vale de morte, num vale de sequidão. O Senhor não quer que você viva em angústia, em lugar de desespero. Não é isso que o Senhor quer para você. O Senhor, Ele quer para você algo sobrenatural. Ele quer que você viva algo surpreendente, sim ou não? Então, todo desânimo, toda tristeza, todo abatimento que porventura você entrou aqui nessa noite, nesse momento, eu declaro sobre a tua vida, que isso bata em retirada em o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. E deixa eu dizer para você que tem boas novas chegando. Aleluia, tem boas notícias chegando para você. Ezequiel estava no vale, sim ou não? Mas o que levou Ezequiel até esse vale? Foi a mão do? Então eu declaro que nessa noite a mão do Senhor, ela está sobre você. No meio desse vale que você está passando, ainda que você não veja, a mão do Senhor está com você. Então tem boas notícias chegando. Olha para essa pessoa que está perto de você e diga para ela: a mão do Senhor está sobre você. Nessa situação, nesse vale que você está passando, a mão do Senhor está sobre você. Ei, olhe para essa situação com confiança, porque nesse vale, a mão do Senhor, ela está sobre você. E quem crê, diga amém. Aleluias. Então tem uma boa notícia chegando. E aquele cenário que era um cenário de morte, agora vai se transformar em um cenário de vida. No versículo 12, aí no capítulo 37 de Ezequiel, diz assim: portanto, profetiza, e dize-lhes assim, diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra
de Israel. Aleluias. Ei, tem novidade de vida chegando para você. Aquele cenário que era de morte, a partir de agora é cenário de vida. Aquela situação onde não tinha mais jeito, ei, agora eu falo para você, através da palavra de Deus, tem jeito sim. Então, aonde não tinha vida, hoje tem. Então, um cenário que era completamente desfavorável, aonde era somente ossos secos, hoje já é um grande exército posto de pé. E teve que ser através de quem? Através de Ezequiel. E através de que atitude? Através de Ezequiel profetizar. Então, o que você precisa fazer para que essa situação seja transformada? Profetizar. É só abrir a tua boca. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei. Abre a tua boca. Seja a boca de Deus sobre essa situação. E Ezequiel, o que me chama a atenção é que ele era de uma família sacerdotal. Ele era de uma família de sacerdotes. Ué, mas espera aí, a gente não conhece Ezequiel como profeta? E aí? E agora? Ezequiel, ele era de uma família de sacerdotes, ou seja, ele fazia parte daqueles que ouvem do povo para levar até Deus. Porém, Deus o chama para ser parte daquele que ouve de Deus para passar ao povo. Então, o que é um sacerdote? Um sacerdote é aquele que prepara os sacrifícios para levar do povo a Deus. Um profeta é aquele que ouve de Deus para transmitir ao povo. Então, Ezequiel, no meio de uma família de sacerdotes, ele é separado, ele é escolhido para se tornar um profeta. E quando Deus chama Ezequiel, no livro de Ezequiel, no capítulo 2, se você puder, abra comigo. Aí no capítulo 2 do livro de Ezequiel, nesse momento Deus vai chamar Ezequiel e vai mostrar qual seria o tipo de cenário a qual Ezequiel enfrentaria. Diz assim, Ezequiel capítulo 2, e o verso de número 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim um espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais praticaram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirá, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, olha que interessante. Algo para a gente observar. Deus, ele chama Ezequiel dizendo, filho do homem, põe-te em pé. Quem está caído tem o poder de levantar alguém? Não. Então, qual é a primeira coisa que Deus faz ao chamar Ezequiel? Filho do homem, põe-te em... Ei, eu e você, quando a gente está caído, a gente não consegue levantar ninguém. Então, antes de Deus chamar Ezequiel como profeta, primeiro Deus está preparando ele. Ei, filho, se coloca de pé. Ei, se colocar de pé, então já demonstra o quê? Te coloca na posição. Se prepara porque a jornada que eu tenho para você, ela é uma jornada longa, ela é uma jornada extensa. E quando Deus diz isso a Ezequiel, logo vem seguido do quê?
Porque você vai profetizar para um povo rebelde. Você vai profetizar para um povo difícil. Ou seja, Deus já estava preparando Ezequiel, dizendo, você vai pregar para uma galera aí que já está completamente desacreditado, desmotivado, já não tem mais esperança. Isso muitas das vezes não remete à nossa realidade? Quando nós, na nossa casa, somos as únicas pessoas que vamos para a igreja, quando nós, na nossa casa, somos as únicas pessoas que ainda acreditamos nas promessas do Pai, sim ou não? Ei, então nessa noite eu convido a você, se coloca de pé na presença do Senhor, se prepara, porque você foi chamado, você foi chamada para pregar para um povo rebelde, duro de coração, você foi chamado para pisar por lugares difíceis. O Senhor, Ele está dizendo, Ele vai te levar a lugares, mas Ele já está te preparando. É por isso que Ele está dizendo, ei, se coloca de pé, porque eu vou te usar. Ei, o Deus que levou Ezequiel a um vale de ossos secos e fez Ezequiel viver o sobrenatural, profetizando em um cenário completamente escasso. É o Deus que lá atrás, quando Ele chamou Ezequiel, foi Ele quem disse, ei, se coloca de pé, você vai profetizar, você vai andar por lugares difíceis, mas eu, o Deus dos céus, estarei contigo. Então pode confiar que o Deus que está te fazendo passar por essa situação, Ele é o Deus que está contigo no processo. Então confia e faça o que Ele te mandou. Se coloque de pé na presença dEle, porque Ele é quem garante. Ei, se forem colocar as palavras nas suas bocas, não hesite, apenas diga, apenas fale, apenas faça aquilo que Deus mandou. Podem não te dar credibilidade, podem não acreditar naquilo que você está dizendo, mas Deus se responsabiliza por aquilo que sair dos seus lábios, porque foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te escolheu. Ainda que muitos podem olhar e falar, não está com nada, esse daí não é nada, não é ninguém. Ei, apenas acredita no Deus que te chamou, o Deus que chamou Ezequiel lá atrás. Foi o Deus que se responsabilizou por tudo que Ele fez no meio de um vale de ossos secos. Então essa situação que você está passando, foi Deus quem te colocou. Então simplesmente acredita que tem providência de Deus para você. Ei, fica tranquilo. Você pode estar na fase de profetizar para quem não acredita. Você pode estar na fase de simplesmente ninguém te dar credibilidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, está chegando um tempo... tá chegando um tempo, e tá chegando logo o tempo da exaltação, o tempo das pessoas verem um exército se levantando na presença do Senhor, através da tua vida. Tá chegando, então somente profetiza, abre a tua boca para adorar, abre a tua boca para profetizar, aleluia, glória a Deus. Aleluias. E Ezequiel, ele foi levado sozinho ao deserto. Ezequiel, ele foi levado sozinho àquele vale. Ele não tinha ninguém com ele. Mas Deus estava lá. Ei, esse vale que você está passando, você vai sair dele mais do que vitorioso. Você está sozinho, você está sozinha, pode estar doendo, pode estar sendo difícil, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele nunca te abandonou. Deus, Ele não te deixou sozinho, porque foi a mão dEle quem te levou até esse vale, foi a mão de Deus que te colocou nessa situação. Então se foi Deus quem te colocou, Ele responsabiliza. Aleluias. Você crê nessa palavra? Então aplauda o nome do Senhor Jesus e se coloque de pé.